E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Do ponto de vista ambiental, o Brasil, cara, ele tem sofrido ataques direto aí por causa da floresta amazônica e tudo mais. Isso tem impactado a nossa vida? Sim, porque o tema ambiental... E a gente realmente está vacilando ali? Eu acho que sim. Pelo que eu leio e tudo mais, parece que a gente está vacilando ali. Mas estamos vacilando mesmo? Olha, o tema ambiental, cada vez que eu viajo para fora, eu vejo que deixou de ser apenas um tema de muitos, né? A gente ainda pensa, tem um tema ambiental, tem um tema dos direitos humanos, economia, etc. Lá, o tema ambiental, em muitos países, não só nos Estados Unidos, mas em vários... no Chile, por exemplo, né? Faz parte de todos os debates. Então, o Chile tem uma riqueza natural enorme. E tem cada vez mais políticos dizendo que a gente precisa transformar nossa matriz econômica, a gente não pode mais depender de exportar fósseis, etc. A gente precisa repensar a estrutura da nossa economia, isso é muito presente também na China, né? A gente precisa parar de pensar que o tema ambiental é um tema de alguns países ricos que têm o luxo de pensar sobre esse assunto. China hoje quer ser um líder na economia verde. Então isso vai chegar, não há dúvida, não é uma tendência, assim, uma moda passageira. E questionar o impacto que o ser humano tem sobre o clima acaba isolando o país. E me parece que traz pouquíssimos ganhos. Então, o Brasil pode se posicionar como um país que lidera na preservação e pode pedir muito em troca, né? Não é que o resto do mundo diz você tem que proteger a Amazônia e essa é a responsabilidade sua e se você não fizer a gente vai te punir. Tem uma disposição grande também para ajudar o Brasil a se transformar nessa potência ecológica, para assim dizer. Pedir um fundo para as empresas, dá 50 bilhões aqui para preservar a Amazônia. E já tinha, na verdade, tinha um fundo Amazônia da né, Noruega, que serve da Noruega, da Alemanha, que foi encerrado porque por causa da postura do governo atual, o eleitor norueguês falou a gente está dando milhões e milhões para um governo que não se posiciona como um governo pró-meio ambiente, né? Então, essas tendências estão muito evidentes. Novas regras em muitas áreas estão sendo articuladas. Muitos fundos de investimento só investem agora em empresas que têm uma sustentabilidade, etc. Então, em algum momento o país vai se adequar, só que quanto mais espera, menos consegue moldar essas regras internacionais de acordo também com os interesses do Brasil, né? Então isso eu acho que realmente daqui a 5, 10 anos será visto como o principal fracasso do governo atual. Não outras áreas também muito problemáticas, mas essa aí é o lugar, a área no qual o Brasil deve se posicionar à frente e não como negacionista, porque daqui a 10, 20 anos aquilo vai ser o tema de longe mais importante na política internacional. Para você ter uma ideia, quando tenho conversas com forças armadas, por exemplo, com representantes de forças armadas de outros países, o tema ambiental é dominante. Se fala assim, o que forças armadas tem a ver com o clima? Tem tudo a ver. Por exemplo, a onda de imigrantes da Síria que desestabilizou a política da Europa, que na Alemanha levou à ascensão de um partido de extrema-direita. Aconteceu por quê? Porque a mudança climática na Síria inviabilizou a agricultura rural no país. Então, o que aconteceu? Os jovens saíram dos pequenos vilarejos em busca de trabalho nas cidades. O governo sírio não conseguiu absorver essas massas. Então criaram-se favelas nas cidades sírias e um descontentamento social enorme,
que levou a manifestações contra o governo da Síria há 10 anos atrás. O governo da Síria começou a atirar contra esses manifestantes, o país se desestabilizou e agora está, desde então, numa guerra civil que levou à fuga de milhões de pessoas. Uma coisa leva a outra mesmo, né? Exato. Que loucura. Né? A crise migratória na América Central tem a ver com o tráfico de drogas, a postura americana de combater os traficantes nessa região nunca vai resolver o problema, porque há uma demanda por drogas na sociedade americana e sempre vai ter alguém que vai fornecer esse produto. E se você construir um muro gigante, o único que você pode fazer é aumentar o preço Do coiote. Exato, mas que torna o trabalho mais atraente, porque, né, você assume mais riscos, mas ganha mais também. Mas outro fator fundamental é que a mudança climática gera instabilidade enorme em toda a América Central, torna a agricultura menos viável. Então as pessoas precisam sair, não tem mais como se sustentar lá. Então tem milhões e milhões de pessoas saindo dessa região, gerando instabilidade na fronteira com os Estados Unidos, mas também nesses países. Então o clima vai ser o fator determinante para explicar a política internacional, e o Brasil simplesmente não está na mesa. Você vai convidar o governo brasileiro hoje para discutir sustentabilidade? Não, o governo não vai agregar. Não é um assunto importante Vamos para dar um eles. Ernesto? Agora não tá mais lá. Mas o ministro atual de Agricultura do Meio Ambiente não chega a ser aquele, né, o Salles virou uma piada internacional, uma pessoa... Era mesmo uma piada internacional? Sim, era muito Porque conhecido. essa era a minha percepção e tudo mais, mas... Eu falei com um diplomata europeu um pouco antes do Salles ser demitido, que falou assim, o Salles é muito bonito, fala muito bem vestido, mas esse cara é complicado, né? O cara, assim, já tava sendo... A pressão acabou aumentando porque o judiciário brasileiro estava atrás do Salles, né? Então ele sentiu uma reputação de apresentar números falsos, etc. Mas infelizmente essa tendência se repetiu agora em Glasgow, nesse encontro da ONU, em que o governo brasileiro já tinha os novos dados sobre o aumento de desmatamento. Falou, a gente não tem os dados, mas a gente tem certeza que vai melhorar, etc. O governo fez um discurso super pró-meio ambiente. E aí, poucos dias depois, o PDF com os dados foi publicado com uma data anterior à cúpula. Ou seja, era... Puta, já tinha. Então, muita gente falou, poxa... E os dados eram ruins? Eu não lembro. Sim, aumentou bastante. Por quê? Porque as multas estão em queda, então claramente há uma percepção internacional que as estruturas construídas por governos anteriores para combater o desmatamento ilegal estão sendo enfraquecidos. E uma coisa muito importante quando o governo brasileiro teve as suas melhores taxas de crescimento, isso foi durante o governo Lula, o desmatamento caiu. Ou seja, você teve teve em algumas áreas também aumentos, mas aumentos menores. Então, esse argumento do governo Bolsonaro de que ou você desenvolve a economia ou você protege a floresta, não que faz sentido funciona. quando a economia está aquecida, você tende a não precisar desmatar porque você tem outras oportunidades, né? Mas só que, como eu estou dizendo, quando você teve ótimas taxas de crescimento durante a primeira década do século XXI, o desmatamento melhorou. Ou seja, você teve menos desmatamento. Sim. Né? Então, faz sentido por esse motivo, né? Não, mas digo, a melhora econômica não coincidiu com o aumento do desmatamento. Não? Entendeu? Não. Então, não, mas é isso que eu estou te falando. As pessoas melhoram economicamente. Por que eu vou desmatar? Entendi. Porque eu quero... Sim. Eu estou precisando de grana. Eu quero pegar madeira ou quero território. Se eu estou tendo outras oportunidades, se a economia está quente e aquecida, eu tenho investimentos em outros lugares, eu não vou desmatar? Mas tinha também um monitoramento muito melhor. Não duvido. Virou referência internacional, monitoramento das florestas, etc. Então tinha nessa época, mas, claro, um compromisso maior
que é um território gigante, né? Sim. Assim, não é fácil monitorar Cuidar de aquilo. tudo, né? Então, eu acho que esse problema dá para resolver. E, de novo, o Brasil consegue se posicionar... Porque, assim, muitos outros países têm uma retórica assim, nobre, né? Mas também tem vastos problemas, né? Até países... Por que a Noruega financiou o Fundo Amazônia? Porque... Não tem mais árvore lá. Não, mas tem uma dependência de exportar petróleo gigante, né? Uma economia que não faz uma grande contribuição para a preservação do clima também, né? São formas de equilibrar. Muitos países europeus ainda dependem de carvão assim, para geração de energia. Mas então, no mundo essa discussão pró-ambiente tem evoluído pra caramba. tem, né? porque, de novo, conflitos internacionais. Há um consenso de que a piora, porque não é só um aquecimento, é uma instabilidade climática que gera fluxos migratórios Várias gigantes, coisas. crises econômicas. Desastres climáticos, né? Yeah.